Vamos direto ao ponto. Hoje o nosso mergulho é no influente quadro sociológico da masculinidade hegemônica, desenvolvido pelos pesquisadores Robert W. Connell e James W. Mercek-Schmidt. A ideia aqui é deixar de lado aquelas frases de efeito das redes sociais e realmente desvendar as raízes acadêmicas das dinâmicas de gênero. Porque, convenhamos, entender a estrutura por trás das práticas sociais nos dá uma lente incrivelmente nítida para observar o mundo. O nosso mapa para essa exploração é simples. Vamos passar pela essência do conceito, rastrear as origens e os elementos centrais, ver as aplicações no mundo real, encarar de frente as principais críticas e, por fim, entender como essa teoria toda foi reformulada. Então, começando pela seção 1, a essência do conceito. Vamos definir o que isso realmente significa. Olha, o pulo do gato aqui é entender que a masculinidade hegemônica não é um papel fixo, nem uma identidade que a pessoa veste e pronto. Trata-se, na verdade, de um padrão de práticas. São práticas socialmente valorizadas que, no fim das contas, legitimam e sustentam a dominação dos homens sobre as mulheres. O foco absoluto está na palavra práticas, ou seja, são aquelas ações vividas e reproduzidas todo santo dia nas nossas instituições, e não uma essência psicológica com a qual alguém nasce. E é super importante a gente separar o mito da realidade. O senso comum costuma espalhar por aí que a masculinidade hegemônica é um traço psicológico imutável, um sinônimo genérico para masculinidade tóxica, ou até mesmo o que a média dos homens faz. Só que a realidade acadêmica é outra. É um conjunto dinâmico de práticas sociais. Esse conjunto exerce um poder normativo gigante, ditando o que é sucesso e o que é o padrão, mesmo que na prática seja adotado por uma parcela minúscula de indivíduos. E aqui a gente vê algo genial. Não existe apenas uma masculinidade. Elas existem no plural e operam numa hierarquia de poder bem rígida. Lá no topo, a hegemônica garante a dominação. Logo abaixo, temos as formas subordinadas e marginalizadas, que sofrem pressões pesadas de classe e raça. E tem um detalhe fascinante, que é a categoria cúmplice. Basicamente, são aqueles que não estão lá na linha de frente bancando o padrão, mas que acabam se beneficiando passivamente dessa estrutura e do chamado dividendo patriarcal. Seguindo para a seção 2, as origens e os elementos centrais. De onde veio essa matriz intelectual? A gente sabe que nada surge do vácuo na academia, né? Esse arcabouço nasceu de uma verdadeira ebulição de ideias. Na década de 70, o terreno foi preparado pelas teorias feministas e pelos debates da psicanálise. Nos anos 80, rolou uma virada teórica crucial com a incorporação do conceito de hegemonia de Antônio Gramsci, misturado com muita pesquisa de campo em escolas e chãos de fábrica. Tudo isso se consolidou na teoria robusta que ganhou tanta força nos anos 90. Os motores centrais dessa teoria giram muito em torno dessa ascendência gramsciana. Isso quer dizer que o poder não se sustenta só na base da força bruta ou da violência direta, mas através da legitimação cultural. A sociedade passa a naturalizar certas ordens de gênero como se fossem a regra imutável da vida. E o mais interessante é que essas práticas são literalmente incorporadas. Elas são sentidas na pele, seja através do impacto na saúde, na aceitação de comportamentos de risco ou no próprio desgaste do trabalho físico. Avançando para a seção 3, aplicações no mundo real, porque isso não fica restrito às bibliotecas. O alcance prático desse conceito é enorme. Na área da educação, por exemplo, ele ajuda a decodificar as dinâmicas de bullying. Na criminologia, serve como chave para entender por que certos tipos de crime estão tão ligados a uma busca por status masculino. A teoria também é aplicada na sociologia dos esportes, nas frias culturas corporativas e gerenciais e até serve de base para políticas de saúde pública e programas de intervenção. É a teoria sociológica tentando resolver os pepinos do nosso dia a dia. Mas nem tudo é perfeito. Vamos à seção 4, as críticas ao conceito e os debates que surgiram. Com a popularização do termo, uma fricção acadêmica natural apareceu. A grande pergunta que surgiu foi: será que ao focar tanto em um padrão dominante e estrutural, a teoria acaba tirando o livre-arbítrio e a agência das pessoas? Afinal, ninguém quer ser visto como uma engrenagem passiva de um sistema que simplesmente se reproduz sozinho. E os críticos acertaram em cheio ao apontar que o uso do conceito muitas vezes caiu na armadilha do essencialismo, virando uma explicação meio circular sobre o que seria o tal homem ideal. Transformar isso num rótulo fixo ignora coisas muito importantes. A gente precisa reconhecer a agência subjetiva, os conflitos internos e as lutas sociais de verdade. Grupos subordinados não apenas absorvem a pressão calados, eles reagem, tensionam e até ajudam a reconfigurar o que é a dominação. Para ajustar essa rota,
Chegamos à seção 5, reformulando a teoria. Os autores, cientes das críticas, propuseram 4 eixos essenciais de modernização. O primeiro eixo pede uma visão muito mais sofisticada da hierarquia de gênero. Isso significa incorporar de forma ativa a agência das mulheres na análise e reconhecer como as negociações do cotidiano realmente afetam quem está no controle. A dinâmica é muito mais complexa do que uma simples via de mão única. Logo em seguida, o segundo eixo traz o peso da geografia para as masculinidades. A teoria agora exige a interseção com marcadores de classe, raça e sexualidade, observando que o poder muda dependendo de onde se está pisando. Um tipo de status que é totalmente hegemônico numa comunidade local pode não significar absolutamente nada numa arena global ou nos corredores corporativos internacionais. O terceiro eixo entra no campo da corporificação diferenciada, ou seja, como essa teoria afeta o corpo físico. Pensa bem. A maneira como a masculinidade e o poder se manifestam no corpo de um alto executivo num escritório de luxo contrasta de forma brutal com as marcas físicas no corpo de um militar na linha de frente. Ambos estão ligados a estruturas de poder hegemônico, mas a experiência carnal disso é radicalmente oposta. E o quarto eixo ilumina as dinâmicas e as contradições internas. A ideia aqui é fugir de qualquer visão engessada e estática. O foco é abraçar a fluidez, entender que existem tensões constantes. E quem diria, até abrir a porta para a possibilidade teórica de uma hegemonia positiva, algo que seja orientado por uma verdadeira democracia de gênero. O recado central que os autores deixam na reformulação é brilhante. Eles pedem que a gente preserve a ideia de masculinidades múltiplas e hierárquicas, porque essa matriz de fato ainda existe e opera pesado. Mas é hora de abandonar os rótulos fáceis e tipológicos. Uma análise séria hoje precisa das nuances geográficas, corporais e interseccionais. E para fechar nossa exploração de hoje, fica uma provocação fundamental. Como será que os constantes cruzamentos entre a geografia global, as experiências dos nossos corpos e as barreiras de classe vão continuar a remodelar as normas de gênero dominantes na sociedade daqui para frente? As relações de poder são vivas, estão sempre em movimento e a gente precisa continuar observando isso com o lupa. Um grande abraço a quem acompanhou até aqui e até a próxima análise.